Ainda tem muitos encontros sobre os quais nós ainda não falamos. Mas como semana que vem já iniciamos dezembro, então falaremos mais mensagens voltadas para o Natal. Mas hoje também um encontro especial de Jesus. Evangelho de Marcos, capítulo de número 10. Vamos ler do versículo 17 até o versículo de número 23. Marcos, capítulo 10, de 17 a 23. Abra sua Bíblia, ou acesse a sua Bíblia aí, não é? Aqueles que estão com outro tipo de meio. Lembrando aos irmãos também que no domingo que vem, primeiro domingo, sempre temos a celebração da Ceia do Senhor. Nós o faremos tanto no culto da manhã, quanto no culto da noite, porque alguns irmãos têm frequentado ou um ou outro, tá certo? Quem vier nos dois, participa 2 vezes, não tem problema também não. Mas, de qualquer maneira, para alcançar o maior número de pessoas, faremos tanto pela manhã, quanto à noite. Marcos capítulo 10, versículos 17 até o versículo 23. Diz assim, até o 22, na verdade. Pondo-se Jesus a caminho, um homem correu ao seu encontro e, ajoelhando-se diante dele, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus respondeu: Por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, não defraude a ninguém, honre o seu pai e sua mãe. Então o homem respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, olhando para ele com amor, disse: Só uma coisa falta a você. Vá, venda tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Ele, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Que Deus abençoe a sua palavra, lida no nosso coração, para o nosso enlevo espiritual e para também uma mudança de vida de cada um de nós, porque a palavra de Deus, ela sempre traz mudança. E os encontros com Jesus, eles sempre também trazem mudanças para a nossa vida. Porque ninguém que estando, pelo menos uma vez, com o Senhor Jesus, tendo se encontrado com Ele, sai da presença dEle da mesma maneira que chegou. Pode não sair transformado, como parece ser o caso desse jovem, dessa história que nós acabamos de ler. Mas não sai da mesma maneira. E diante de nós, então, nós temos esse encontro de Jesus com o jovem a quem faltava alguma coisa. E a pergunta do jovem que me chama a atenção é exatamente essa, né? O que me falta? Ou o que farei para herdar a vida eterna? O que eu preciso fazer? O que me falta ainda? O outro evangelista vai colocar dessa maneira. Falta uma coisa, responde Jesus. Ainda te falta uma coisa, no verso 21. Na versão que eu li, só falta uma coisa a você. E eu perguntaria a você agora, já no início dessa explanação, o que está faltando a você?
Na última sexta-feira, tivemos a Black Friday, né? E as pessoas talvez se perguntassem, né? O que está me faltando? E algumas pessoas, e nosso país, a tradição, ela ainda está se implementando, mas na América do Norte, as pessoas, elas fazem planos, né? Economizam para comprar, principalmente bens de um valor mais importante, né? O que está te faltando? Para algumas pessoas, faltou aquela lavadora e secadora de roupas para ficar mais feliz. Né, dona Elisandra? Ela vai ficar feliz. Não é isso? Eu pergunto, para que uma secadora de roupa numa cidade como Valadares? Não é? Mas, fazer o quê, né? O que está te faltando? O que está te faltando? Muitos consumidores se perguntaram, até quinta-feira, o que está me faltando? O que eu preciso para ser mais feliz? Será que é a hora de eu trocar aquele apartamento de 2 quartos por um de 3 quartos, sendo uma suíte? Será que eu vou ficar mais feliz se eu fizer isso? Será que se eu trocar aquele carro 1000, que me leva, eu ando para lá, para cá, mas como ele está com 2 anos de uso, está na hora de trocar, eu pensei, porque a propaganda da televisão me mostrou que tem um carro que passa na lama, que passa na pontezinha. Já viu aquelas propagandas de carro que passa todo canto? E eu falei, eu preciso daquele. Se eu tiver aquele carro, eu vou ser um cara feliz. Um cara feliz, né? Um cara feliz. Outro dia eu estava com o meu carro passando por aqui, parou do meu lado um carro desse tamanho, com as rodas desse tamanho. Eu olhei assim e falei, que carro bonito. Ele passou, atrás está escrito, presente de Deus. Aí eu olhei para Deus, falei, Deus, o que eu estou fazendo de errado? Isso. Será que você vai ser mais feliz se comprar aquele descascador de banana tão útil que a empresa de marketing, né? Hoje em dia o marketing faz a gente comprar o que a gente não precisa, na verdade, né? O papel do marketing é isso, né? E eu sou uma pessoa totalmente vulnerável. Eu só vou numa loja se eu já sabendo o que eu vou comprar. Porque se eu entrar, dificilmente, até sem poder, eu sou muito vulnerável. Porque eu fico constrangido, porque já viu o vendedor de sapato, como é que constrange a gente? Nada conta. Desce aquela sapataiada toda para você ver, e quase calça no seu pé. Você fala, tem que comprar pelo menos um cadastro nessa loja, que senão, não é? O que está te faltando? Para esse jovem da história, faltava apenas uma coisa. Pouco, né? Talvez, quando eu perguntei o que está te faltando, você já pensou em 10 coisas aí. As minhas irmãs, né? Não é isso? Já aproximando o Natal, está na hora já de renovar o guarda-roupa, não é assim? Já estão pensando aí. Qual a roupa branca que eu vou usar no ano novo já, porque aquela outra já não serve mais, não é assim? Mas esse rapaz faltava apenas uma coisa. E quando Jesus diz, ainda te falta uma coisa, não é uma pergunta que Jesus está fazendo. É uma afirmação. E Jesus diz, falta a você apenas uma coisa. Mas a gente pode pensar então, começando a pensar sobre essa história, e o que nós podemos aplicar para a nossa vida, em pensarmos o que não faltava a esse jovem. Você sabia que para você saber realmente o que te falta, você tem que pensar em primeiro o que não te falta. E o problema é que nós geralmente colocamos o nosso foco na nossa falta, naquilo que nós não temos, ao invés de colocarmos o foco naquilo que nós temos. Eu tenho ouvido tantas pessoas dizendo, 2020 não acaba nunca, nós queremos fazer 2020. Tem gente propondo até de fazer a passagem do ano do dia 29 para o dia 30, porque aí já chega mais rápido, assim, já fica livre disso logo. O que está te faltando? E aí,
nós pensamos que nós precisamos pôr o foco naquilo que não nos falta. 2020 foi muito difícil, perdemos muitas pessoas, e etc, etc. O Maradona morreu, o Fernando Vanucci morreu. Toda semana está morrendo gente importante, né? Mas o que não morreu? O que ainda nós temos esperança? Temos esperança e somos gratos a Deus pelo que nós temos. Precisamos colocar o foco nas bênçãos de Deus que Ele derramou sobre a nossa vida. E se nós já estamos no último domingo de novembro, e o 2020 não acabou, ainda falta alguns dias, 30 e poucos dias, e nós estamos aqui, amém ou não? Nem todo mundo está tão feliz assim de estar aqui, mas eu estou. Eu estou. Então, o que é que não nos falta? Como Deus nos sustentou, como Deus nos abençoou. É isso que nós precisamos colocar o foco naquilo que Deus nos tem dado. Diz o profeta Jeremias: eu quero trazer à minha memória aquilo que pode me dar esperança. Aliás, eu estou lendo o profeta Jeremias agora, na minha leitura do ano todo da Bíblia, não é? Não é uma leitura corrida, é uma leitura que vai no Novo Testamento, volta para cá, volta para lá. E eu percebi agora à tarde, fazendo a minha leitura, fiz agora à tarde, como a palavra esperança, viu, pastor Alessandro? Prestei atenção nisso, eu vou marcando assim, por isso que eu não leio muito rápido. Se eu não terminar em um ano, tem problema também. A palavra esperança no profeta Jeremias, vou até preparar já de repente uma série de sermões sobre isso. Esperança, isso Deus me mostrou muito claramente. Mas nós precisamos renovar a esperança sobre a nossa vida. O que não faltava a esse jovem? Não faltava prestígio, presta atenção, nem dinheiro. Posso ouvir um amém, igreja? Nem prestígio, nem dinheiro. Gente, quem tem prestígio e tem dinheiro, tem quase tudo. A Bíblia diz, não é? Certo homem importante, o evangelista Lucas, que narra esse mesmo fato no capítulo 18, no versículo 18 do capítulo 18 de Lucas, lembra? Certo homem importante. Quem não gosta de ser importante, você já pensou? Eu gosto. Eu gosto. Chego num lugar onde ninguém me conhece, alguém vai falar, ali o Hélio, vem cá. Eu fico, opa, já tem alguém que me conhece nessa parada aqui. Outro dia eu fui comprar um brinquedo, meu sobrinho ali, e estou brincando, e os meninos fazendo pirraça, e eu brigando com eles, esse não, esse está caro, que é um perigo levar menino em loja de brinquedo. E a tia Bim tem um perigo levar ela junto, porque pode ser aniversário de quem quer que seja, ela quer o presente dela também. E daqui a pouco, a hora que eu fui pagar, a moça falou, o senhor é o pastor Hélio, né? Eu falei, eu briguei com os meninos agora. Sou ou não sou? Falei, sou. Eu assisto, inclusive estiver assistindo, um abraço aí a moça lá da loja de brinquedo. Eu assisto o culto lá, sempre vejo o senhor pregando. Falei, que maravilha, né? Então, é bom a pessoa conhecer a gente. Prestígio, chama prestígio, né? Prestígio, isso é muito bom. Eu gosto muito disso. Agora mesmo, à tarde também enviei um WhatsApp para a minha diretora lá do Colégio Batista Mineiro em Belo Horizonte, professora Cláudia, que estou escrevendo a história da igreja e quero ter acesso à biblioteca do colégio, onde tem o jornal Batista Mineiro desde 1920, até a última edição. E eu quero ver o que o jornal publicou sobre a primeira igreja de Valadares. Eu quero olhar o jornal, pegar, né? E mandei para ela agora, ela já me respondeu, pode vir, pode, tem livre acesso ao jornal, à biblioteca, prestígio, eu fico feliz com isso. E dinheiro então? Deve ser melhor ainda, eu não sei como é, na verdade, mas deve ser muito bom, porque a Bíblia diz, em Lucas 18, 23, que ele era muito rico, prestígio e riqueza. Deve ser muito bom. O que adianta ter Black Friday, gente? Black Friday, a gente que é pobre fica mais triste ainda, porque o negócio nem pela metade do preço, eu falo, não, nem na metade do preço eu não vou poder comprar esse negócio. Não adianta,
Então deve ser muito bom ter dinheiro e ter prestígio. E esse jovem, era um jovem ainda, né? Ele tinha. Que maravilha, que coisa boa, né? Que coisa boa. Então não faltava a ele. Não faltava a ele também uma busca por Deus, né? Nesse texto que lemos do versículo 17, a Bíblia diz que ele correu, quando Jesus ia saindo, ele correu a seu encontro. Ele não ficou esperando Jesus passar, não, ele correu. Ele correu porque ele tinha uma dúvida no seu coração, e ele precisava sanar essa dúvida. Ele precisava, de fato, saber qual era o caminho para a vida eterna. O que ele precisava fazer para ele ter certeza da vida eterna. Então veja que é um jovem de qualidade realmente, não é? E aqui nós vemos, nessa busca dele por Deus, 3 atitudes assim. Quando Jesus ia saindo, um homem correu, é o primeiro verbo, em sua direção, ajoelhou-se diante dele, não é? E perguntou, está aí no versículo de número 17, do capítulo 10 do texto que lemos. Veja, ele correu, ajoelhou-se e fez a pergunta a Jesus. Veja que não faltava a ele busca por Deus. Veja que não faltava a ele interesse pelas coisas de Deus, tanto é que ele fala sobre vida eterna, demonstrando que ele cria que a vida não se resumia apenas a esse mundo natural que nós vemos, não, e não se resume. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 15 da primeira carta, ele diz: se esperamos em Cristo somente nessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os seres humanos. Quem espera só nessa vida é muito triste. Quem fica feliz, a felicidade dele se resume a um time de futebol, por exemplo. Tem gente que a felicidade se resume a um time de futebol. Muito triste. Ainda mais dependendo do time, é pior ainda, mais triste ainda. Ou na política, né? Hoje é dia da política. Pelos buzinas que eu estou ouvindo, parece que já até saiu o resultado, já deve ter saído, né? E eu tenho certeza que tem muita gente mais preocupada com isso por aí na televisão, até membro da igreja. Preocupado em saber isso e aquilo, aquilo outro. Triste, muito triste. Não que não devamos nos preocupar com política. Devemos, somos cidadãos, e aqueles que já foram votar hoje fizeram muito bem, não é? Mas essa não é a prioridade daquele que quer servir a Deus. Essa não deve ser a prioridade. Veja que esse homem, ele tinha um interesse pelas coisas espirituais. Ele colocava as coisas espirituais realmente em primeiro lugar. Ele queria saber de vida eterna, porque a vida só vale a pena ser vivida aqui, se eu tiver a certeza do que vai acontecer depois. É a minha certeza em relação à vida eterna, depois que eu passar dessa vida para depois, é que vai, de certa maneira, definir a maneira com a qual eu vivo aqui, quais são os meus reais valores, em que eu coloco o meu coração, ou onde eu coloco o meu coração. Porque, como disse o Senhor Jesus também, onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Em que estamos colocando os nossos corações? Uma outra qualidade daquele jovem, ou que não faltava a ele, não faltava religiosidade. Às vezes nós vemos a religiosidade no meio evangélico, a gente usa a palavra religiosidade como pejorativa. E não é. Ora, alguém religioso é alguém que pelo menos está numa busca pelo transcendente, uma busca daquilo que nós chamamos de Deus. Entendemos que as pessoas religiosas, elas estão num caminho melhor do que aquelas que não são. Mas há uma diferença entre as coisas religiosas e a dimensão espiritual. Porque a religiosidade, ela está ligada a hábitos e ritos. Não é? Se eu fizer dessa maneira, se eu fizer assim, se eu fizer assado, então a divindade, ela não vai me castigar. A religiosidade é boa. Boa. E toda expressão religiosa precisa ser respeitada. Respeitada.
Por isso nós batistas, ao longo dos anos, somos marcados e conhecidos desde o início dos batistas na Inglaterra, no ano de 1600, 1608, por aí, como os primeiros pregadores da liberdade de consciência e da liberdade religiosa. Diziam os primeiros batistas na Inglaterra, em Londres: ninguém pode ser molestado por conta da sua crença religiosa. Ninguém. Somos os primeiros defensores da liberdade religiosa. Isso que o povo fala, o Estado laico, o Estado laico. Não é questão do Estado laico. É a questão de cada um ter a liberdade de crer naquilo que quiser. Isso nós sempre defendemos. Sempre defendemos. Não é? Mas é diferente de espiritualidade. Porque o religioso, ele pensa que é apenas cumprindo ritos da sua religião que ele vai agradar o seu Deus. Então, se eu rezar 3 vezes ao dia, se eu jejuar 1 vez por semana, se eu ler tantos versículos da Bíblia, eu vou apaziguar a divindade que está sempre com um pedaço de pau, pronto para acertar quem erra. E assim eu apazigo a minha alma também. O religioso pensa assim, só que a religião não dá certeza a ele de nada. Por isso que quando Jesus pergunta ao jovem assim, você conhece os mandamentos? Versículos 19 e 20. Aí Jesus fala todos os mandamentos, alguns mandamentos: não matar, não cometer adultério, não roubar, tal. Ele fala assim: Senhor, eu tenho guardado todas essas coisas desde a minha meninice, desde a minha adolescência. Se eu não faço outra coisa, eu guardo isso todo dia. Religioso, um cumpridor de ritos de determinada cultura religiosa. Mas ele ainda estava em dúvida sobre a eternidade. Porque a religião, apenas de hábitos e ritos, é, como pensou Freud, né? Apenas uma obsessão. Como alguém que precisa realizar rituais para se organizar psiquicamente. Não. Jesus não é apenas uma religião. Ele quer ser mais na nossa vida. Esse jovem, não faltava religiosidade, não faltava busca por Deus, não faltava prestígio e nem dinheiro. Mas nada disso era capaz de preencher o seu vazio até ele ter um verdadeiro encontro com Cristo. Porque mesmo ele guardando todos os mandamentos, ele diz: Senhor, eu guardo isso desde a minha meninice, eu sei isso direitinho. Aí Jesus diz assim para ele: olha, então, só falta uma coisa. Só falta uma coisa. E o que faltava àquele jovem? O que era essa uma coisa que faltava àquele jovem? Faltava primeiro a ele experimentar a bondade de Deus e não apenas reconhecer que Jesus era bom. Porque ele chega para Jesus para fazer a pergunta e ele diz assim: bom mestre, o que eu hei de fazer para herdar a vida eterna? E Jesus diz: por que você me chama de bom? Bom só há um, e esse é Deus. Está aí no versículo 17 e 18 do texto que lemos, que é Marcos 10. Além de reconhecer ou de chamar Jesus de bom, ele precisava experimentar a bondade de Deus em Jesus. Você já experimentou a bondade de Deus? Você pode atestar que Deus é bom, mesmo na adversidade? Pergunte a alguém que perdeu um ente querido se Deus é bom. Talvez ele tenha uma ideia diferente sobre Deus. Pergunte a alguém que está hospitalizado. E na nossa tarefa de pastores, nós lidamos com as pessoas nas fases mais críticas da sua vida. Muitas vezes nas montanhas mais altas, né? Como o pastor é convidado para aniversário,
E pode me convidar que eu vou dar um jeito de ir. Aniversário é coisa boa, não é isso? Para o casamento, o nascimento do bebê, mas também é convidado para o luto, para o velório. O pastor é uma das primeiras pessoas a ser avisada quando o infortúnio bate à nossa porta. Aliás, essa é uma bênção para aqueles que são membros de uma igreja fiéis, podem contar com apoio pastoral qualquer hora do dia ou da noite. Mas como reconhecer a bondade de Deus no momento de infortúnio, no momento do vale, no momento quando as coisas não aconteceram do jeito que nós pensamos? Aquele que crê em Deus realmente, ele vai entender que Deus é bom, ele vai ver a bondade de Deus. Tem uma história interessante sobre a bondade de Deus. Eu não sei se eu vou lembrar direitinho como era, mas era um rei que gostava sempre de caçar. E ele tinha um ajudante que era um homem que amava muito a Deus, e tudo o que o rei mandava ele fazer, ele dizia: não, Deus é bom, Deus sabe todas as coisas, Deus é muito bom. E um certo dia, aquele homem foi caçar com o rei, e de repente o rei, ele falou: Deus é bom, e aconteceu um infortúnio com o rei, e aquele homem então foi preso. O rei prendeu aquele homem e disse: Deus não é bom coisa nenhuma, você vai ficar preso. E ali na prisão, aí o rei um dia resolveu tirar ele da prisão, falou: hoje você vai comigo caçar. E aquele homem foi caçar. E de repente o leão pulou em cima do rei para poder matar a vida dele. Mas aquele homem pulou na frente, lutou com o leão, ao ponto do leão arrancar-lhe uma mão, comer uma mão dele. E o rei falou assim com ele: como é que Deus pode ser bom? Depois, né? Como que Deus pode ser bom? Se você acontecer isso com você, Deus não é bom. Ele falou: rei, Deus é bom demais, Deus é bom, Deus tem um propósito em tudo. Então, beleza. Foram de novo para caçar. Dessa vez, o rei, eles encontraram com uma tribo de canibais. Os canibais quiseram pegar todo mundo, aquele homem mandou todo mundo correr, e falou: eu fico. Todo mundo correu, ficou só aquele camarada para trás. Aquela tribo de canibais, então, botaram aquele caldeirão, já viu o desenho animado? Bota o caldeirão. Aí foi botar o cara dentro. Só que era uma tribo de canibais que não comia qualquer carne, não. Se a pessoa tivesse algum defeito, ele não ia para a panela. Né? Aí soltaram aquele homem, porque ele exatamente estava faltando um pedaço. E aí ele pôde dizer: está vendo, rei, como é que Deus é bom? Ele conhece todas as coisas. Se é o senhor que fosse pego lá, era o senhor que tinha ido para a panela. Não é? Mas um infortúnio anterior pôde me livrar de um infortúnio maior. Então, Deus é bom. Aquele jovem precisava entender que Deus é bom. Ele chama Jesus de mestre, mas ele precisava ver de fato a bondade de Deus. E sabe, irmãos, muitas vezes nós vemos a bondade de Deus no momento de infortúnio.
no momento de dificuldade. Faltava aquele jovem também entender que a salvação, ela não se obtém por méritos humanos. Veja a pergunta que ele faz a Jesus: o que eu preciso fazer? Como se a salvação fosse resultado de alguma obra, de alguma coisa que alguém fizesse. É Paulo que escreve aos Efésios, capítulo 2, versículo 9, que a salvação não vem das obras para que ninguém se glorie, para que ninguém se ufane de ter a salvação ou de ter feito alguma coisa para ser salvo. Faltava aquele jovem entender que por mais que façamos boas obras, por mais que tenhamos méritos, por mais que sejamos bons, jamais seremos bons a ponto de sermos considerados salvos pela nossa bondade. Mas nós somos salvos tão somente pelos méritos de Cristo Jesus, que já se entregou a si mesmo na cruz do Calvário. Faltava aquele jovem, apesar de tão rico, tão respeitado, apesar de ter uma busca de Deus, apesar de parecer ter uma vida piedosa, faltava a ele satisfação e sentido para a sua vida. E aí eu faria uma outra pergunta hoje à noite. Na verdade, a sua falta, aquilo que você tem falta, está relacionado ao sentido que você dá para a sua vida. E eu perguntaria: qual o sentido da sua vida? Por que você está aqui? Faltava aquele jovem satisfação pela vida. Faltava a ele um sentido para que ele pudesse viver. Em Mateus 19, 20, agora o evangelista Mateus, porque os 3 evangelistas sinóticos narram essa história. Mateus narra no capítulo 19 e no versículo 20, segundo Mateus, ele diz assim: a tudo isso eu tenho obedecido, o que me falta ainda? Mateus registra que ele pergunta: o que me falta ainda? Faltava sentido. E se falta sentido, falta tudo. E se falta tudo, é porque falta Jesus. Há um psiquiatra austríaco, já falecido, chamado Viktor Frankl. Ele foi um homem que passou pelo campo de concentração nazista na época da Segunda Guerra. Esteve em 2 campos de concentração na Alemanha, um chamado Dachau, perto de Munique. Já tive a oportunidade de estar nesse campo de concentração, um lugar terrível, terrível, onde muitos pastores, rabinos foram presos, padres também foram presos e morreram aqueles cubículos, né? Entrar naquele lugar é terrível. E também esteve no temido campo de concentração da Polônia chamado Auschwitz. E ele ficou ali, ele perdeu a sua esposa, os seus pais foram mortos, e ele ficou ali por alguns anos. Escreveu depois um livro, editado pela editora Vozes, chamado Em Busca de Sentido. E Viktor Frankl, ele diz algo muito interessante sobre o sentido, porque a pergunta é: o que te fez suportar tamanha dor, provação por tanto tempo? Por que muitos morreram? Porque as pessoas morriam lá, não era só de inanição, não era só da neve que eles tinham que limpar o caminho de neve e morriam ali. Mas eles morriam principalmente por falta de sentido da vida, sabendo que os seus familiares já haviam morrido, sabendo que muitos dos parentes foram para os chuveiros, né, de Auschwitz, onde na verdade eles eram intoxicados com gás e depois seus corpos eram queimados e eles viam aquela fumaça subindo. Mas ele diz: os que morreram foram principalmente aqueles que não viam sentido nenhum nisso. E ele diz: quem tem um porquê viver, suporta quase todo como viver. Quem tem um porquê viver, suporta todo como viver. Isso é sentido. Isso não tem a ver com riqueza, isso não tem a ver com prestígio, isso tem a ver simplesmente com a espiritualidade que já encontrou em Jesus Cristo, o Senhor da sua vida,
E que mesmo no momento mais difícil, que mesmo no momento onde a situação é mais adversa, ele pode colocar o seu olhar no Senhor e falar como o profeta Abacuque: ainda que a figueira não floresça, ainda que o fruto da oliveira minta, ainda que não haja vacas malhadas nos pastos, ele diz: ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Isso é sentido da vida. Isso é mesmo no mundo como um caos, como nós temos vivido nossos dias atuais, saber que o Senhor tem um propósito em tudo. Certa vez, pastoreava interinamente uma igreja em Belo Horizonte, uma igreja que está às margens do chamado anel rodoviário, exatamente na chegada daqui para lá. Quem chega em Belo Horizonte, aqueles bairros populares que tem logo na entrada, e ali tem uma igreja ainda, e fui pastorear aquela igreja por um tempo, até que ela tivesse o seu pastor. E eles fizeram então uma passarela na BR, para que os moradores pudessem passar na passarela. Mas, como sempre acontece, eles não usavam a passarela porque perdia tempo. Subir na passarela, descer, então eles atravessavam, correndo o maior risco. Infelizmente, numa bela manhã, um rapaz, cuja mãe era membro da igreja, ele não, a esposa também não, mas ele resolveu arriscar a vida e foi atropelado por um carro que via 150 km por hora. E o pastor tem que ir nesse tipo de situação. Mas no velório, algo me chamou a atenção, que a irmã Maria, se não me engano, a irmã Ana, a mãe desse jovem, ela estava sentadinha, já uma senhora idosa, mas sentadinha ao lado do caixão, com aquele ar de paz. E a esposa, não crente, fazia um grande choro. Acho que chorar é normal, tem que chorar mesmo, ainda mais uma esposa. Mas me chamou muita atenção a expressão da irmã Ana. Eu cheguei para ela e disse: mas irmã Ana, por que a irmã está assim, tão tranquila? Ela disse: porque eu creio no Senhor Jesus e é Ele que me dá essa paz. E eu fiz a minha parte, preguei o Evangelho para ele, e tenho certeza que naquele último momento ele fez uma decisão ao lado de Cristo. Minha tarefa acabou, eu só posso agradecer a Deus agora. E eu fiquei pensando, quando eu crescer eu quero ser assim, desse jeito, guardando essa paz de uma mãe que vê o próprio filho tendo a sua vida ceifada de maneira tão absurda. Quem tem um porquê viver, suporta qualquer como viver. Mas por último, e não menos importante, mas pelo contrário, mais importante, é como Jesus tentou preencher o vazio daquele jovem. É interessante o ministério de Jesus com os jovens. Jesus é maravilhoso. Jesus é maravilhoso. Hoje nós temos vários jovens aqui. Aliás, todo mundo é jovem, amém? Não é todo mundo não, só o Elcio. Né? E a juventude, queridos, a juventude já é em si um grande valor. Se alguém pensar que você é menos, porque você é jovem, né? Paulo falou isso com Timóteo: ninguém faça pouco caso de você porque você é jovem, mas seja o exemplo dos fiéis. Viu, jovens? Vocês já têm, a sua juventude já é um grande trunfo que você tem diante da vida. Bênção de Deus, em nome de Jesus. Jesus amava os jovens. Ele contava histórias sobre os jovens. Aqui, ele se encontra com mais um deles. Mas, infelizmente, às vezes os jovens, como eles têm mais vida pela frente do que o que já viveu, diferente de mim, por exemplo, que no ano que vem, hashtag fica a dica, faço 50 anos de vida e 25 de casados. Você que é do programa, né, irmã? Hashtag fica a dica para você, tá? Fazer uma festa de arromba.
Pegar o dinheiro da poupança de 50 anos, não é qualquer um que faz, não, 50. Mas quando eu penso assim, eu que não sou um atleta igual o Marcelo assim e tal, eu penso que eu tenho menos tempo para frente do que eu já vivi. Eu tenho essa impressão já. Igual aquela história das jabuticabas, né? Que não sei se é Rubem Alves que fala, né? Que é como, a vida é como você ganhar um balde cheio de jabuticabas, não é isso? E você vai chupando assim, rapidamente. Na hora que você vê que vai sobrando, só aquelas miudinhas, já vê aquelas michuruquinhas, aí você já vai vendo, aí você já vai mais devagar. Falou, opa, está quase acabando, deixa eu aproveitar aqui mais, né? Como um picolé, que você, na hora que está acabando, você já vai mais devagar. Falou, opa, a vida também é assim. No início, as jabuticabas você vai comendo de qualquer jeito. Na hora que você percebe que tem menos jabuticaba no balde do que... Aí você já começa... Então, talvez o que falta ao jovem é exatamente isso, né? Aí ele pensa assim, não, eu posso deixar para depois tomar decisão. Tem muita jabuticaba ainda no meu balde. Jesus faz algumas propostas para aquele jovem. Jesus faz propostas para você hoje, que é jovem, para mim também, para todos nós. E ele tenta preencher. A primeira coisa que Jesus faz, está no versículo 21 do capítulo 10. Diz assim, e Jesus olhou para ele e o amou. Jesus olhou para ele. Olha que interessante. Eu imagino esse jovem chegando no banco. Como o gerente do banco via ele? Igual o tio Patinho, já fazia o cifrãozinho, né? Quando ele chegava numa festa, como as pessoas viam ele? Cheio de prestígio. As pessoas olhavam para ele muito mais pelo que ele tinha. E talvez ele já estava farto até das pessoas se aproximarem dele com algum segundo interesse. Pedir um emprego, pedir um empréstimo, ou de ter algum tipo de ganho juntamente com ele. Mas Jesus não. A Bíblia diz que Jesus olhou para ele e o amou. Jesus não viu a conta bancária dele, mas viu o conflito do seu coração. Toda aquela situação que ele vivenciava. E Jesus se importou com ele. Guarda no seu coração a primeira coisa. Jesus olha para você e te ama. Independente das suas escolhas feitas até aqui. Independente de qualquer coisa. Porque nós nascemos sem nada nesse mundo. Nascemos pelados, sem dente e careca. E talvez vamos ir para o túmulo do mesmo jeito. Pelado, sem dente e careca. E a gente pensa que o lapso de tempo entre o nascimento e a morte é para juntar coisas que nós nunca vamos poder levar para lugar nenhum. Nós nos matamos, nós odiamos, nós perdemos a oportunidade de viver pensando nisso. Em algo que nós não trouxemos, em algo que nós não vamos levar. Mas é isso que motiva a nossa vida. Mas o que deve realmente nos motivar a viver é que Jesus, Ele olha para nós e Ele nos ama, e isso basta. Jesus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Jesus também aponta para Ele a verdadeira falta que Ele tinha. Falta uma coisa, diz Jesus. Vá, vende tudo que tem e dá aos pobres. Será que Jesus estava interessado no filho dele? Se fosse alguns apóstolos atuais, até aqui da nossa cidade, diria assim, vai, vende tudo que você tem e traz. Traz para mim. Faz um sacrifício aí. Jesus não estava interessado no dinheiro dele. Por isso Jesus diz, vai, vende tudo e pode dar para o pobre. Judas deve ter achado um desperdício, né? Que ele era o tesoureiro. Jesus, nós estamos na campanha aqui de missões de Jerusalém. Jesus falou, vai dar para o pobre. Será que Jesus estava preocupado em resolver o problema dos pobres, então?
Não, também não. Jesus não fez opção pelo pobre, igual muita gente diz por aí. Jesus fez opção pelo homem perdido e a mulher perdida, seja rico, seja pobre. Tanto é que o próprio Jesus, ele diz em Mateus 26, os pobres sempre os tendes consigo. Sempre vai ter pobre no mundo. Glória a Deus. O problema também não é a riqueza, porque a própria palavra de Deus no Gênesis 17, 20 diz, riquezas e glórias vêm do Senhor. O problema não é você possuir riqueza, é a riqueza de possuir. O problema é o amor ao dinheiro, que segundo Paulo a Timóteo capítulo 6, 10 da primeira carta, é a raiz de todos os males. E pior do que um rico avarento, é um pobre avarento. Eu não conheço gente rica, mas pobre, e eu conheço muito pobre avarento. Pobre que na sua pobreza, mostra ser uma pobreza não apenas financeira, mas uma pobreza de espírito, uma pobreza de sentido, que se lança e coloca confiança naquelas coisas que tem e que quando perde parece que o mundo acaba. Amar a riqueza sem ser rico deve ser a pior coisa que tem. São os milhões que jogam na loteria, são os milhões que tentam passar a perna nos outros, têm negócios desonestos. Porque, como eu disse no início, onde estiver o seu tesouro, aí está o seu coração. Jesus aponta para esse jovem, queridos, e eu já estou encerrando, a solução para o problema dele. E a solução para o problema dele está no finalzinho do versículo 21. Jesus diz, depois que você vender tudo, dá para os pobres. Só então, Jesus diz, aí você vem e me segue. Aí você vem e me segue. Havia uns seguidores de Jesus que eram ricos. José de Arimateia, por exemplo, era rico. Não é? Então o problema não era a riqueza do jovem, não era isso. Era o seu coração estar firmado na riqueza e toda a sua confiança. Por isso ele só estaria apto para o discipulado depois que deixasse tudo. Jesus diagnosticou o seu vazio, viu a sua sede de salvação. Faltava uma coisa para aquele jovem, mas na verdade faltava tudo para ele. Porque faltava a ele colocar a sua confiança na pessoa certa. Faltava a ele o discipulado. Olha aqui para mim, em nome de Jesus. A salvação é de graça, amém? Eu falei na semana passada sobre o triunfo da graça. A salvação é de graça. Jesus já pagou todo o preço por nós, amém? Mas o discipulado, o seguir a Jesus, custa tudo que você tem. A salvação é de graça, mas o discipulado custa tudo. Custa a sua vida. Qual a resposta daquele jovem à proposta de Jesus? A Bíblia diz, versículo 22, diante disso, ele ficou abatido, ele ficou triste e se afastou, porque tinha muitas riquezas. Na outra tradução diz assim, porque ele era riquíssimo. Ele ficou triste e se afastou. Aparentemente ele não tomou uma decisão por seguir a Jesus. Aí você pode me perguntar, mas Hélio, como você pode dizer que a vida daquele jovem foi modificada? Foi pela palavra que ele ouviu. Não sabemos qual é a decisão que ele tomou dali para frente, pelo menos naquele momento, ele preferiu ir para o inferno do que abrir mão do seu dinheiro. Insensato, tolo, porque a essas alturas ele já está morto. A essas alturas o seu dinheiro já virou pó, quase 2000 anos depois. E a alma desse jovem, onde estará? Se ele não fez um concerto com Cristo, ainda em vida, ele já está no tormento eterno, segundo a palavra de Deus. O apego à riqueza não pôde livrá-lo
Ele que tinha curiosidade para saber sobre a vida eterna, ele que queria herdar a vida eterna, pelo menos pela narração, pela narrativa que temos em tela, não herdou a vida eterna. Preferiu contar com a herança humana do que com a herança divina. Ele sai triste. Talvez muitas igrejas e muitas pessoas dos nossos dias sairiam atrás dele. Dizem, não, faz o seguinte, vamos negociar, Black Friday, dá metade para os pobres, está de boa, nós não podemos abrir mão de você. Jesus não faz isso. Jesus deixa ele tomar uma decisão, seja qual for. Jesus é um mestre que nos deixa tomar decisões. Ele saiu triste e foi embora. Jesus seguiu o seu caminho. Aquele jovem tinha um ídolo entronizado no seu coração. O que está te faltando hoje à noite? Qual é o ídolo que está entronizado no seu coração? O que tem te impedido de fluir na presença de Deus e ser bênção? Te falta uma coisa, Jesus está te dizendo hoje à noite. Uma coisa te falta. Uma coisa te falta. Para aquele jovem faltava tudo, porque faltava Jesus. Portanto, se você não tem certeza da sua salvação, se você não tem certeza que se você morrer hoje, para onde você vai, eu quero dizer, você pode sair daqui hoje à noite com esta certeza. Você pode sair daqui com essa certeza. A palavra de Deus diz isso. Talvez a pergunta que você esteja fazendo a Jesus hoje é essa: Senhor, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Além de saber os mandamentos e ter uma vida religiosa, não é sobre isso que Jesus está falando. Ele está falando sobre o sentido da vida. Ele está falando sobre Ele mesmo, ser o Senhor da sua vida. Portanto, eu quero saber se alguém aqui hoje à noite quer entregar a sua vida a Jesus de uma vez por todas. A Bíblia diz que aquele jovem não tomou uma decisão, mas na verdade ele tomou a decisão de não seguir a Jesus. E você, qual a decisão você quer tomar hoje à noite? Eu gostaria que você entregasse a sua vida a Jesus. Eu posso te garantir que a sua vida vai ser completamente transformada por Jesus, porque a minha foi. Ainda bem jovem, eu sei que a sua também pode. Alguém aqui hoje à noite que quer entregar a vida a Jesus? Levanta a sua mão bem alto. Eu quero orar pela sua vida. Quero te apresentar ao Senhor, principalmente se você for jovem, dizer: Senhor, está aqui esse jovem, está aqui essa jovem, com muita qualidade, mas a principal qualidade que ela vai sair daqui hoje à noite é de ser filho do Senhor, é de ser filha do Senhor. Há alguém, qualquer pessoa, levanta a sua mão, só faz um gesto para eu te ver, que eu quero orar por você, em nome de Jesus. Graças a Deus, Deus te abençoe em nome de Jesus. Que todo o propósito do Senhor na sua vida Ele possa alcançar. Um jovem de qualidade, em nome de Jesus. Quem mais quer tomar essa decisão? Quer dizer: Senhor, eu quero. Lá na galeria talvez alguém levanta a sua mão dizendo: sim, eu quero pagar o preço do discipulado. Eu sei que a salvação é grátis, mas eu quero pagar o preço de caminhar com Jesus. Eu quero pagar o preço de realmente estar na presença de Jesus. Alguém, qualquer pessoa nesse auditório. Se eu insisto, é porque o Espírito Santo me disse que há alguém que quer e precisa ser salvo em nome de Jesus. A decisão que você tomar hoje à noite pode mudar toda a sua vida daqui para frente. Toda a sua vida. Eu quero conhecer quem é essa pessoa a que o Senhor Jesus está chamando hoje à noite. E eu quero orar por você, entregando sua vida a Ele, dizendo: Senhor, aqui está. E quero pedir ao Senhor que possa realmente te abençoar. O que está te faltando? O que está faltando para você? Falta Jesus. Mas alguém levanta a sua mão, qualquer lugar desse auditório. Um jovem já fez isso. Qual outra pessoa quer fazer isso? Em nome de Jesus. Mas eu tenho certeza que há pessoas aqui também que já entregaram sua vida a Jesus uma vez.
mas parece que ainda está faltando algo. Querido, em que você está colocando a sua confiança? Querido, talvez as coisas da vida tenham ocupado demais a sua mente. Eu quero deixar um alerta para você. Eu não vou fazer apelo para crente aqui, mas eu quero fazer um alerta para você. Toma cuidado com as suas prioridades. Cadê aquele primeiro amor? Volta a Ele, em nome de Jesus. O que está te faltando? Como está a sua vida conjugal? Como está a sua vida amorosa? Como você está direcionando sua vida? Você está entrando no charco de lama, de lodo? Olha, que o vazio da sua alma pode te distanciar do Senhor. Cuida das suas emoções, guarda o seu coração, como o texto que o pastor Alessandro leu ontem no culto. Guarda o seu coração, em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Quero orar por você. O Davi Vilaça está ali com o convidado dele, vai orar por ele aí, está do ladinho dele aí. Pai querido, muito obrigado pela tua palavra, como ela é boa e eficaz realmente. Deus, sonda o nosso coração, vê o que está faltando realmente, nos mostra, Pai, que às vezes aquilo que nós achamos que temos falta de tantas coisas, e o Senhor tem nos suprido com toda sorte de bênçãos. Dá-nos um coração agradecido, ó Pai, em nome de Jesus. E Pai, se há alguém aqui que não teve a coragem, o discernimento para tomar essa decisão hoje à noite, que essa seja uma noite aceitável, que hoje seja um dia de salvação, e que no nome de Jesus, antes de conciliar o sono essa noite, essa pessoa possa também fazer um concerto contigo, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Tem mais música da Carol? Mandar o povo embora? E vocês estão aí por quê? Vem para cá. Vamos louvar o Senhor em nome de Jesus. Vamos ficar em pé? Vamos louvar o Senhor. Quero mais uma vez agradecer a cada um dos irmãos e irmãs